Afinal de contas, como lidar com os nossos defeitos? Eu vou compartilhar cinco defeitos que eu tenho dificuldade, ainda são entraves meus, e cinco coisas, portanto, que eu faço com cada um deles e que pode inspirar você a lidar com seus defeitos. Espero que você goste do vídeo de hoje. Eu assumi um risco terrível fazendo isso que eu estou fazendo, porque normalmente as pessoas têm uma fantasia de que algumas figuras mais públicas, eu nem me considero uma figura pública, mas pública no sentido de que eu estou falando aqui com você, exponho minhas ideias, escrevo textos, enfim. Porque as pessoas costumam achar que a gente acaba sendo pessoas perfeitas ou idealizam coisas que na prática não são muito verdadeiras, né? Eu sou uma pessoa como qualquer outra pessoa. A minha profissão como psicólogo não me blinda de ter dificuldades, de ter pontos cegos. São coisas que eu me debato desde muito cedo. Então são heranças da vida que eu tenho. E sempre trabalhei isso em terapia. Mas essas coisas não deixam de me acompanhar. Eu brinco que eu estou em recuperação em relação a essas coisas, porque eu estou o tempo todo em contato com elas e queria compartilhar um pouco com vocês esses 5 pontos cegos que eu tenho e que podem não ser os mesmos de vocês, mas com certeza a maneira com que eu tenho tentado lidar com eles pode ajudar você nesse sentido. O primeiro ponto que eu vejo que é um grande ponto cego meu é uma certa dose de individualismo. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho dificuldade, pelo menos na hora que eu estou concebendo uma determinada ideia de uma determinada coisa, compartilhar isso com as outras pessoas, porque eu tenho dificuldade de lidar com certos tipos de intromissão, que na minha cabeça são intromissões, né? Numa fase onde eu estou concebendo, que eu estou gerando a coisa, como se eu estivesse na gestação. Então eu quero que o mínimo de influência surja na gestação, porque eu quero dar margem, eu quero dar corpo para aquilo, ganhar força dentro de mim, para depois, quando a ideia estiver um pouco mais formatada, aí sim eu consigo compartilhar. Mas isso eu acho que é uma dificuldade. O fato de eu trabalhar muito sozinho também acaba reforçando um pouco isso. Eu confesso que eu queria ser mais aquelas pessoas que têm facilidade de trabalhar em grupo, fazer tudo em grupo. E como que eu lido com isso? Eu percebo que isso não é uma questão só minha, né? Isso é um tipo de mentalidade muito comum da maior parte das pessoas. Grande parte das pessoas, para não dizer quase todas, sofrem desse mal de um certo individualismo. O nosso mundo está num lugar muito difícil, num lugar muito ruim porque a gente não percebe esse tipo de individualismo que a gente tem. Então, quando eu percebo que é uma coisa que faz parte de uma certa humanidade comum, eu me condeno menos em relação àquilo que eu estou sentindo, que eu estou experimentando. Um segundo ponto difícil que eu tenho, que eu já fui acusado por todas as pessoas com quem eu me relacionei, que eu sou um pouco teimoso. Teimoso porque eu acho que eu encasqueto com uma ideia na minha cabeça e eu vou com aquilo mesmo quando aquilo de repente não está indo muito bem. Acho que eu tenho uma dificuldade de assumir que aquilo não deu certo, que eu fracassei. Então, às vezes eu começo um projeto, vou com ele, depois de um tempo, puxa, não foi muito direito, não deu muito certo e não deu, né? E como que eu lido com isso? Eu tento abrir espaço, uma licença poética para dar risada disso, né? Então, como as pessoas que eu me relaciono, essa é uma das primeiras características que elas percebem ao meu respeito, isso daí já vira motivo de piada. Ela fala, puta, que teimoso que você é. E eu tento dar risada disso e reconhecer minhas dificuldades. Até pensando nisso, esses tempos eu pensei muito seriamente em formar um grupo de estudo baseado nesse tipo de troca, nesse tipo de compartilhamento de dificuldades, de como ser menos autocrítico. E eu fiquei feliz até que lançou esse livro Autocompaixão da Christian Neff.
pela Lúcia da Letra, e me deu inspiração para poder fazer esse grupo de estudo online. Eu vou até deixar o link aqui na descrição do vídeo, vou colocar aqui o autocompaixão.com.br, para você poder ver se te interessa esse grupo de estudo, porque eu não quero fazer isso sozinho. Eu já li o livro algumas vezes, mas agora eu queria compartilhar com outras pessoas, porque é também um exercício de sair um pouco da minha bolha de pensamento e de compartilhar minha teimosia com você. Então eu queria muito que você participasse. É online, então de qualquer lugar do Brasil, do mundo, você pode participar. Um terceiro ponto que me incomoda muito é ser bagunceiro. E a minha bagunça é muito problemática no sentido que eu vou deixando várias pequenas coisas espalhadas no meio do caminho. E eu sei que tem muito de machismo nisso, aquela coisa de os meninos podem tudo ao longo da vida, então a gente vai deixando as coisas no canto. Tem muita coisa de falta de atenção com coisas concretas. Eu sou muito abstrato, sou muito cognitivo, eu estou pensando nas coisas, então às vezes as coisas concretas elas estão na minha frente, mas eu não percebo. E a verdade é que essa eu não coloquei como uma prioridade, então eu venho lutando muito com isso durante anos. Hoje eu sou muito menos bagunceiro do que eu já fui. Eu tenho uma tendência um pouco a ser acumulador, então sempre acho que as coisas não posso guardar aquilo. E acho que eu desenvolvi uma certa tolerância também comigo mesmo para poder lidar com tudo isso. E lógico, né? Minha esposa, minhas ex, elas tiveram que ter muito mais tolerância comigo nesse sentido. Mas por que eu não sou radical ou inflexível com isso? Porque se eu for muito duro, a minha teimosia vai criar uma resistência. Então, como que eu lido com isso? Tendo tolerância, mas uma tolerância de perceber imediatamente quando eu esqueci uma coisa ali, eu volto, corrijo, limpo, organizo, ponho no lugar. Porque se eu ficar muito duro comigo mesmo, toda vez que eu me perceber bagunceiro, para não lidar com aquilo eu vou ficar mais bagunçado. Então, sendo tolerante com a minha bagunça, eu acabo me recompondo com mais facilidade. É o paradoxo, né? Se eu for implacável com o meu defeito, ele persiste. Se eu for mais tolerante, olhar para ele um pouco de lado, eu consigo me recuperar mais rápido. A quarta característica que eu tenho, que eu já falei em outros vídeos, eu tenho pouca energia. Pode parecer para as pessoas que eu produzo muito, mas na verdade, livro, texto, vídeo, consultório, família, pai, marido, essas coisas todas, mas na verdade eu tenho pouca energia. E exatamente porque eu tenho pouca energia, eu priorizo as coisas com muito cuidado. Eu queria ter uma energia abundante, que eu pudesse fazer um monte de coisas. E como que eu lido com essa pouca energia? Eu respeito ela. Porque essa característica também me coloca um pouco no chão, do tipo, eu não sou invencível, eu não sou indestrutível, eu não tenho energia limitada, eu tenho limites, então me coloca no chão e dá um pouco mais de humildade, de, opa, calma lá que a coisa não é tão incrível assim como você tinha imaginado. E o quinto defeito, eu tenho por conta da minha infância, adolescência, ter padecido com carência afetiva e efetivamente não ter conquistado ninguém que eu amasse, eu tivesse me apaixonado, resumindo, ficado virgem até os 22 anos de idade, eu acho que eu desenvolvi muito sentimento de inveja, né? Dos meninos mais fortes, mais espertos, mais inteligentes, mais sagazes. E isso é uma coisa que, se eu não tomo cuidado, esse tipo de inveja, um ressentimento pela conquista dos outros, uma certa tristeza quando o outro consegue alguma coisa que eu não consigo, eu fico possuído por aquilo. Então, uma coisa que me ajuda a lidar com esse sentimento de inveja é também reconhecer que todos nós temos dores incomuns. Ter uma abertura para a dor dos outros, para a dificuldade dos outros, perceber que eu estou, em última instância, no mesmo patamar. Isso é uma das coisas. Eu estou no mesmo patamar das pessoas, por mais incríveis e maravilhosas que eu imagine que elas sejam. E outra coisa que eu faço é assim, eu fico de ouvido para entender por que eu estou invejado disso agora. Porque hoje em dia eu não invejo gente bonita, rica, supostamente bem-sucedida. Isso não me causa mais inveja como já me causou. Eu tenho inveja de gente sábia, porque eu acho que é uma coisa assim bonita de se ver na vida. Gente que lida com a vida de uma maneira
com a consistência, com uma pujança, com uma sabedoria, né? Então eu percebo toda vez que eu estou com inveja onde eu não estou nutrindo a minha vida de uma forma saborosa, onde eu não estou colocando sabor, onde eu não estou colocando sabedoria na minha vida. E aí eu começo a ficar mais atento e começo a me nutrir de um jeito que eu pare de sentir inveja das outras pessoas. Mas o ingrediente principal que amarra tudo isso é efetivamente a autocompaixão. Por isso que eu propus, fiquei com muita vontade de fazer esse grupo de estudos online, que eu quero começar em março. Eu vou deixar as informações aqui de novo nesse link, porque eu queria muito compartilhar com você muitas dessas impressões, muitas dessas coisas que eu venho entendendo pessoalmente como profissional e baseado nesse livro Autocompaixão, da Kristin Neff, pegar temas e capítulos e destrinchar e propor exercícios novos que não estão no livro. São 3 meses de grupo de estudo. Vai ser o tempo que eu vou conseguir disponibilizar esse ano para poder fazer isso. O ano passado, em 2017, eu fiz pouco disso por conta de que minha filha nasceu. Tive que ter autocompaixão comigo de perceber os meus limites, mas esse ano eu queria reservar um pouquinho desse tempo. São 2 horas toda semana para conversar com vocês nesse grupo de estudo sobre essas temáticas delicadas da vida cotidiana. Espero que você goste e entre aqui nos links e que você participe. Se você gostou desse vídeo, fala sobre os seus defeitos, abre o seu coração nos comentários, porque aqui é esse espaço que a gente pode se acolher. Dê o like, compartilhe e, se puder, participe desse grupo de estudo online sobre autocompaixão, que é a verdadeira autoestima. Tá bom? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.